De tudo a meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito, enquanto dure. Vinícius de Moraes, Soneto da Fidelidade, Estoril, outubro de 1939. Eu sou Bruno Viana e hoje nós vamos falar sobre prioridades. A questão, como se diz, é sobre fidelidade e como lidar com situações complicadas. Daí o soneto da fidelidade no começo, até porque eu amo esse soneto. Ouçam Vinícius e Toquinho, é muito bom. Eu acredito que não devemos tentar mudar as pessoas para evitar cair nessas situações novamente. Você está caindo na situação e de novo, tentando. Não conseguimos resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então essas coisas acontecem e tentamos mudar, mas devemos, ao invés de tentar mudar as pessoas para evitar cair nessas situações, devemos mudar o que podemos, não as pessoas. Não podemos mudar o outro. O que me lembra o que disse Don Corleone, Dom Michael Corleone, no segundo filme. Ele disse que seu pai, uma vez, lhe ensinou: as pessoas raramente mudam, e quando mudam, não podemos mais confiar nelas. Então, se alguém mudou e se tornou desagradável, eu não vou tentar remudá-la. Ao invés disso, prefiro mudar a situação, evitando me colocar novamente nesse lugar. Dentro do que me cabe, eu sou responsável pelo que acontece comigo. O estoicismo reforça isso. Devemos controlar o que está ao nosso alcance, por mais que a maior parte das coisas não esteja. O que está ao nosso alcance é nossa obrigação. É nossa obrigação como seres não sermos passivos, mas sermos ativos no pouco que nos cabe, no pouco que não nos é condicionado. Devemos controlar o que está ao nosso alcance, e eu escolho evitar o que eu posso, evitar o que me desagrada, evitar o que não posso mudar. Mas nem tudo eu preciso mudar. Mas venha comigo. Tudo, no fundo, é uma questão de prioridades. Certa vez, uma psiquiatra terminou com um relacionamento comigo por causa de um político. Bom, político normal, né? Citado na biografia de Barack Obama como um dos maiores gangsters da época, condenado 12 vezes em todas as instâncias do Brasil, mensalão, petrolão, fraudes no BNDES, Correios e agora rombo no INSS e consignadão. Só piora, sem falar ele é
antissemita, muito, sempre foi. Desde dos envios, que todo mundo sabe. Não foi para o Hamas, foi para a autoridade palestina. Na época que o Hamas deu golpe na autoridade palestina e pegou tudo, né? Enfim, expulsou a autoridade palestina, o Fatah. Enfim, é tudo a mesma coisa. E, né? Mandou. Então eu sempre disse, eu nunca votaria nesse cara. Aí ele entrou e é isso. Temos que aguentar falas e mais falas assim antissemitas, assim como aquela de um subordinado que após uma licitação já ganha por uma empresa israelense, falou que não vão fazer o negócio depois de licitado, tá? Porque por motivos ideológicos. Se isso não é antissemitismo, eu não sei o que é. Mas então, a psiquiatra... Bom, vamos falar outra coisa. Dr. Lilo Rositer, em seu livro A Mentalidade Esquerdista, ou A Mente Esquerdista, e vai estar na bio para vocês. Ele prova que ele era um dos maiores psiquiatras americanos, enfim. E ele prova que a esquerda é uma patologia mental. Ele prova que não é normal. É uma negação da realidade, é um tipo de negação da realidade. Como que você vai acreditar em coisas antagônicas como socialismo e liberdade? Como ditadura do proletariado? Nunca uma revolução foi feita pelo proletariado. Até porque para você suplantar a burguesia, você tem que ter mais dinheiro que a burguesia. Por isso, os revolucionários sempre foram as classes dominantes. Então, gente rica é geralmente de esquerda porque tudo vem muito fácil. O pobre, ele não tem tempo de ficar pensando em salvar o mundo, porque ele tem que pensar em salvar ele mesmo. O rico acha muito fácil dividir a riqueza. E não, é muito fácil. Assim como eu consigo tudo que eu quero facilmente, é falta de vontade política porque exista fome no mundo. Não é falta de vontade política. Ele não entende que nem tudo é questão de vontade, porque na vida dele é. Então, estávamos bem. E tudo é questão de prioridade. Tudo. Ela terminou esse relacionamento comigo por causa de um político. Uma figura que nenhum de nós jamais conhecerá pessoalmente. Eu espero nunca conhecer, se Deus quiser. A menos que eu seja juiz ou a pessoa que vai trancar e jogar a chave fora. Pra mim, isso não é relativo, mas sim uma questão de certo ou errado. Se existe um compromisso com alguém próximo, como se pode priorizar uma paixão política? Primeiro, política não é questão de paixão.
Política deve ser baseada em análise científica, assim como a direita faz. Análise científica antropológica, economia, ciência econômica e não emoção. O keynesianismo, as vertentes antropológicas, sociológicas e econômicas da esquerda são vieses de confirmação. Não são pragmáticas de verdade, não são. É como a biologia deles. Não preciso dizer mais nada, não é meritíssimo. Enquanto a esquerda é tudo emocional, não é mesmo? O que vocês pregam? Paz e amor e igualdade. E como vocês pretendem fazer isso? Paz, amor e igualdade. Socialismo e liberdade. Como ditadura do proletariado. Tá bom. O ponto é que essa pessoa insistia em falar sobre política. Mesmo quando eu dizia que não era necessário, que eu aceitava, que ela só não podia votar no Hitler. E tava tudo certo. Eu sempre fui bem claro. Vote em quem você quiser, meu bem. Faça a campanha para quem você quiser. Para mim tá tudo bem. Eu, no passado, que já tá ficando bem distante, participei de manifestações, de grupos nacionais, mas nunca deixei isso definir minhas relações. Meus amigos são, claro, sua maioria de direita, mas tem pessoas de esquerda, bem de esquerda, mas nenhum maluco antissemita bitolado, porque isso eu não aceito. Ela, porém, parecia obcecada. Um dia começou a falar sobre o assunto e acabou me comparando com o dito cujo político controverso e corrupto. Aquilo me feriu profundamente. Não era só uma divergência de ideias. Eu fui preterido por uma figura, por um personagem do horário político. Percebi que o problema não estava nas nossas opiniões opostas, mas na escolha dela de colocar a política acima de mim, de nós, e de sabe lá Deus mais o quê. Refletindo sobre isso, lembrei de uma conversa parecida que tive com uma grande amiga, que já foi mais que uma grande amiga, e que é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Anjo, você sabe que é você. E somos pessoas de espectros completamente diferentes. E enfim, nunca houve nada. Até uma lembrança, um dia em que a gente estávamos um pouco embriagados. Era 2016 e tal, assim. E foi lá na Inocentes, tá, minha querida? Você falou, eu acredito na monarquia mesmo, eu não sei o que. É muito melhor e tal. Então, assim, ela sempre foi um expoente do pós-modernismo, um expoente da cultura alternativa, e que se tornou agora a questão do woke, né? Então, assim, naquilo que ela disse, deu a entender que ela não acreditava de verdade naquelas coisas. Ela era mais um modelo, sabe? Não
uma coisa forçada, nem, mas era o que esperavam dela e era o que era mais confortável para ela. Ninguém é obrigado a ser nada, ninguém é obrigado a apoiar nada só porque, enfim, cada um apoia o que quer. Liberdade de pensamento, de ação, de crença, é isso que nós defendemos. Mas eu acredito que no fundo ela, porque ela nunca foi muito militante, assim, sabe? Mas com esses últimos acontecimentos, esse grande antissemitismo crescente, essa e as questões relacionadas a Israel, uma coisa que eu não aceito é as pessoas que são antissemitas, porque uma coisa é você não não gostar do governo de Israel, querer que o governo que troque de governo, querer que, né? E outra coisa é from the river to the sea, querer a extinção do Estado de Israel, é, é na, na Convenção Internacional que que denota o que é o antissemitismo, é a negação da, da autodeterminação do povo judeu é antissemitismo. Por quê? Da mesma forma que Israel defende os curdos, que são islâmicos, tá? Embora não sejam árabes, são curdos, têm a sua língua própria e sua cultura própria, mas são islâmicos, né? Eles pertencem a um grupo étnico distinto, com sua própria língua e cultura, chamada curdas. Vivem em regiões que abrangem os países árabes, como a Síria, o Iraque, a Turquia. Eles têm identidade e história próprias, diferentes dos árabes. Mas a maioria dos curdos segue sim o Islã, principalmente o Islã sunita. Mas há também curdos xiitas, além de uma minoria que segue religiões distintas, como o cristianismo e o yazidismo. O yazidismo é uma religião própria dos curdos, com crenças únicas, separadas do Islã. Estima-se que 75 a 80% dos curdos sejam muçulmanos sunitas, com uma menor proporção de 10% a 15% sendo de xiitas. E os yaziditas representam uma minoria significativa dentro da comunidade curda, com cerca de 5 a 10% dos curdos seguindo o yazidismo. E mesmo assim, o presidente, o Erdogan, ele fala em defender como se ele fosse árabe, né? Ele é turco. Gente, uma coisa são os persas, outra coisa são turcos, outra coisa são curdos, outras coisas são árabes, tá? Enfim. Defender os árabes, não sei o que. Tio Erdogan. Tio não, que não tive avô corno pra ter filho. Rapaz! Ó, Erdogan. Você não é árabe. Aí ele. Não. Vamos atacar Israel até. Cuidado. Toda a sororidade para os nossos irmãos árabes
de Gaza. Mas e o genocídio curdo que ele promove, que a Turquia promove lá há 2 décadas, 3 décadas, que voltou agora, que eles estão até mesmo fazendo, se mancomunando com os outros, as outras facções que tomaram a Síria para impedir que os curdos formem o Kurdistão, que é direito deles. Por quê? Nós vemos os curdos ali, os curdos que moram ali no norte de Eretz Israel, na Síria, na zona buffer que Israel fez durante a guerra com o Hezbollah. Israel, porque tem a ordem da ONU que o Hamas não pode ficar abaixo do rio Litani, e essa ordem também diz que, da Comissão de Segurança, também diz que eles devem ser desarmados, coisa que nunca aconteceu e que parece que não vai ser agora. Nós vamos desarmar, só o governo vai ter arma. Tá bom, presidente do Líbano, eu acredito em você. Então, ali, tanto os curdos que fazem fronteiriço com o Líbano, quanto os curdos fronteiriços da Síria, pediram para Israel aceitá-los ali, pediu para Israel fazer daquela zona buffer Eretz Israel, porque eles sempre foram muito bem acolhidos em Israel, né? Eles foram os primeiros islâmicos a poderem entrar no exército de Israel já há muitos e muitos e muitos anos, né? Hoje já é uma coisa, uma questão normal, mas tem o terceiro maior partido de Israel, polícia, enfim. Mas, né? Então, é uma coisa muito triste que acontece, né? Eles estão genocidando outros muçulmanos por motivos banais. É a mesma religião, só muda uma coisinha ou outra. Não é uma religião de paz, né? E assim como os curdos, os árabes também estão fazendo aí, eles sim, a Turquia sim faz um genocídio curdo há muitos anos. Os curdos foram os primeiros estrangeiros daquela região que puderam entrar no exército de Israel. Hoje em dia tem os árabes até na Suprema Corte, polícia, enfim. Mas então meio que a gente ia cair nessa conversa. Eu peguei a mão dela e eu disse: meu amor, nada nunca, eu te prometo, nada nunca vai ficar entre nós, nunca. E eu repito isso agora, se você estiver me ouvindo, meu anjo, nada nunca vai ficar entre nós. Eu tô falando isso aqui pra mostrar que, sabe, quanto você é importante pra mim. Penso em você todos os dias. Te amo. Você é o chuchu que eu colhi na vida.
É, então se eu, essa pessoa, sim, eu, pe- sabe, é de se pensar em mudar, mas não mudar, assim, pelo amor, sabe? Na didática do amor. Eu já fiz isso com pessoas. É, é, tem um estado árabe. A ignorância é vizinha da maldade. Então, às vezes existe a maldade por existir a ignorância. E às vezes a ignorância a maior parte das vezes, a ignorância é fruto da maldade. Mas já houveram dois casos. É porque ela não milita, sabe? Ela não milita. Ela é um anjinho. É, eu também não acredito que ela queira que o único país que com a maior uma das maiores paradas gays do mundo, marcha da maconha, etc, etc, liberdade para as mulheres e tal, seja suplantado por uma teocracia que mata homossexuais, etc. Isso não. É, a, a questão dela é com o governo, né? Com o governo. E isso é a questão que vários israelenses têm também com o governo. E isso é natural, né? Bom, eu fui, já tentei é, restaurar, nesse caso não é nem mudar, é fazer milagre. Mizami, nesse momento não me entendam mal. Aqui eu não estou comparando o meu anjinho, tá? Isso que eu disse aqui, tudo que eu disse sobre ela foi um ode, tá? Foi um louvor, foi uma, uma mostra para vocês de prioridades, de que devemos priorizar não política, não religião, de que devemos buscar sempre o diálogo, tá? Agora eu vou falar de quando eu tentei a didática do amor com dois neobostistas, tá? Se ela pega neobostista, ela neutraliza, tá bom? Então não é o caso, tá? Mais um beijo para a minha queridíssima. O primeiro, eu pensei assim, olha, aqui é uma região onde não temos judeus. Temos a nossa comunidade aqui, poucas pessoas, tal, mas eu vou ser o único judeu que ele vai conhecer durante muitos e muitos anos da vida dele. Se o primeiro judeu que ele conhecer for execrar ele, odiar eles, sabe, sabe, dar aquilo que merece, eu vou ser o mal que ele sempre ouviu da propaganda, não é? Então eu pensei, não, eu vou no amor, vou mostrar pra ele que ele tá sendo louco. É a única palavra. Não funcionou. Mas o irmão dele, como um bom punk, deu umas porradas nele. Mas também não funcionou. Bom, espero que ou tenha melhorado ou que alguém tenha maciado de novo até aprender.
Mas a segunda vez, a segunda pessoa, deu muito certo. Tanto é que hoje em dia ela. Eu? Não, quê? Tu tá maluco? Até te bate. Se você insistir muito. Entendeu? Então, às vezes é melhor você ir no amor. Mas às vezes é melhor você dar uma voadora também. Ah, então eu e o meu anjinho, nós temos essa relação tão maravilhosa faz 10 anos. E 10 anos sem discussões. Ela briga comigo por questões minhas, assim, e tal, que... Enfim, eu brinco que eu sou o futuro ex-esposo dela, porque eu a irrito um pouco, mas... Enfim, é uma coisa... É, é uma relação muito satisfatória. Ah, então, tá vendo? Não é necessário. Mas a doutora parecia obcecada, né? Como eu disse. Então, eu percebi que não era só uma divergência de ideias. Eu percebi que o problema não estava em opinião oposta. Refletindo sobre isso, lembrando da conversa em que eu peguei a mão do anjo e falei, cortei ela, falei, não, 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 nada, nunca vai ficar entre nós. É um contraste interessante com o que eu vivi no relacionamento com a psiquiatra. E há ainda uma outra situação mais irônica, que aí deixa tudo mais irônico ainda, que me marcou também. Ah, essa namorada, chamamos de doutora, ah, e uma outra, acho que um ano e meio depois, que era vizinha dela e arqui-inimiga, e eu não sabia. Então, essas duas ex-namoradas, sem que eu soubesse que eram vizinhas e inimigas, eu namorei a segunda, como eu disse, bem depois da doutora, uma psiquiatra, que eu tenho que lembrar isso toda hora, porque a doida é ela, que me trocou pelo Lula. Francamente, eu devia ter trocado ela pela Janja. Inclusive, prefiro. Beijo, Janja. Você é bonita. Gente, política, política, mulher à parte. Eu só descobri a vizinhança depois, quando eu estava na casa dessa segunda namorada. Ela veio me questionar sobre um monte de coisa. Inclusive, ela queria de proximidade com o anjo. O anjo é famoso, tá, gente? O anjo é famoso. Então, enfim. Anjo, 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 anjo. Eu falo que nada vai ficar entre nós. Tá? Minha outra ex lá de Hell's End obrigou que eu nunca mais falasse com ela. Eu falei, tá bom, confia. Nada vai ficar entre mim e meu anjo. Só o céu. Dreaming in a life in heaven. Yeah, heaven, heaven. Priority. So, um dia, estando na casa da segunda namorada, ela mencionou a doutora e contou que sempre foram rivais. O mais curioso, sem querer, só por existir, eu acabei fazendo a paz entre elas. Claro, o preço foi que eu
essa paz indireta foi feita quando elas se uniram pra falar mal de mim. Adivinha quem deu a ideia? Exatamente, a psiquiatra. Gente, geralmente terapeutas, psiquiatras têm seus próprios médicos de cabeça, né? Eu acho que ela tava em faltas, né? Mas ok. Ah, então eu fiz a paz entre elas. E claro, o preço foi que elas uniram para falar mal de mim, chegando a conclusões absurdas sobre a minha pessoa. Mas pelo menos contribuí para um pouquinho de harmonia entre a vizinhança. Fiz o meu ticum olã. Acabei com a briga de mais de uma década, por mais que fosse as minhas custas eu não soubesse de nada. No fim, o que eu aprendi com tudo isso é que eu não posso mudar as pessoas, mas posso mudar como reajo a elas. Prioridades são essenciais. Para mim, o que importa são os relacionamentos com quem está perto, não figuras distantes como políticos, cantores, jogadores de futebol, anyway. E isso não foi um chororô, uma dor de cotovelo, apenas eu estava assistindo um vídeo sobre isso, deixa eu ver o que foi, do Ciência Sem Fim, mas era o que? Era tanta coisa. Enfim, meu computador ouviu o Loz, abraço amigo, falando de alguma coisa de fidelidade, prioridade, mas era uma coisa de física, e aí caiu nisso, aí falando de prioridade, aí eu sempre tenho essa de prioridade, que eu sempre tive essa ideia de prioridade, que relacionamento é prioridade. A minha última namorada, aí também é prioridade, então vamos falar também. O mentiroso tem que ter memória boa. Minha última namorada, 2022, ela me disse, nós não namorávamos ainda, ela me disse, fomos namorar mais de um ano depois. Com 16 anos, eu deixei um bebê no hospital. Foi aquele. Uou! Uou! Mas falei, não. Tá certo. Tá certo, né? Na medida do possível. In a river, the color of lead, immerse the baby's head, wrap her up in the news of the world, dump her on a doorstep, girl. E essa mesma música diz também: The dream has gone, but the baby's real. Oh, you did a good thing. She could have been a poet, or she could have been a fool. You did a bad thing. Aí continua: A shoeless child on a swing reminds you of your own again. She took away your troubles. Oh, but then again she left pain. So please save your life. Essa música fala claramente sobre aborto. Eu tô todo arrepiado. Na época o Morrissey não era esse expoente da direita, então ele falou que isso é sobre um filme, não sei o que, mas gente, por favor, né? Não ri com cor de chumbo, não sei o que. Lave a cabeça do bebê, enrole ele no jornal e coloque ela
na soleira de uma porta, garota, né? Aí fala, a criança poderia ser... Não, primeiro fala, salve sua vida, porque você só tem uma. O sonho acabou, mas o bebê é real. Você fez uma coisa boa. Ela poderia ser uma poetisa ou ela poderia ser uma boba. Você fez uma coisa ruim. Que coisa ruim que ela fez? Fala, aí vai pra outra parte da música. Uma criança descalça no balanço relembra a sua novamente. A pessoa prometeu que isto levaria embora seus problemas, mas eles voltaram agora e deixaram a dor. So please save your life. Então eu falei pra ela, não, você fez muito bem e tal, até porque, né, eu fiquei um pouco emocionado agora, mas eu vou cortar isso aqui. Porque, como diz o filósofo Piton, né, a gente faz de tudo, mas é verdade. Vocês sabem, sou uma pessoa religiosa, o canal é político de direita, tá? Pra quem não sabe ainda. E somos contra aborto aqui, tá bom? A menos que isso influencie na vida da mãe, aí é uma escolha da mãe, tá? Ou do médico, de quem tem mais chance, ou se a mãe não tiver em condições, do pai ou do familiar. Mas, enfim, dos outros casos não. Dos outros casos, aqui ó, wrap her up in the news of the world, dump her on a doorstep, girl. Tá, tem muita gente aí querendo um bebê. You did a good thing. The dream has gone, but the baby is real. You did a good thing. Know me. You know me. Believe in that. So, eu disse isso pra ela, eu enchi a bola dela, né? Filósofo Piton, né? Aquela coisa. E ela ficou assim, nossa, ninguém nunca tinha... Sempre quando eu falo isso, as pessoas meio que me olham torto. Assim, eu expliquei, falei, não. Ela era bem de direita também e tal. Aí eu falei, não, eu sou contra o aborto e tal, e você fez certo e tal. Show. Mais de um ano depois começamos a namorar. Aí eu já conhecia a família dela, todo mundo rico, eu já sabia onde ela morava, centro, prédio chique, não sei o que, família rica, muito rica, o irmão muito rico, mulher empreendedora, médica, e queria a criança. Tá, mas tinha tudo pra dar errado, óbvio. As crianças vão descobrir que foi preterida pela mãe e entregue pro tio, não sei o que. Mas aí ela me disse uma coisa. Ela deixou escapar, né? O mentiroso tem que ter memória boa. Eu tinha 18 anos quando a criança nasceu. Ela falou como se não fosse nada. Ela não lembrou a idade que ela tinha me falado. E depois eu comecei a reparar pequenas mentiras. Mas a questão é prioridade. A questão aí também é prioridade, tá? Eu não tô aqui pra falar mal de mulher nenhuma. A questão aqui é prioridade. Muito pelo contrário, tô aqui pra exaltar o anjo, tá bom? Que é uma mulher e uma mãe maravilhosa. Eu pensei,
se ela... Porque ela tinha um negócio de ficar rica. Eu quero ficar rica, eu quero ficar rica, ficar rica, ficar rica, ficar rica, ficar rica. Você, tá, você quer fazer que faculdade? Ah, isso aqui. Ah, tá, mas você nem gosta disso. Não, mas é porque dá muito dinheiro, não sei o que. Mas não, mas você não pode entrar numa faculdade assim, você não sabe nada, você vai levar bomba logo no começo, vai... Não, eu quero, tal. Não, então estuda antes. Não estudava, tá? Não fazia nada para chegar ao objetivo. Mas se alguma coisa tivesse no caminho e ela pudesse tirar, mesmo que fosse um filho das entranhas dela, tchau. Eu que não ia ser a prioridade, não é mesmo? Então, e aconteceu também que eu já estava pensando muito nisso, tal, e eu já tinha falado pra ela, ó, é tudo questão de prioridade. Esse negócio da doutora foi bem, muito bem antes. Prioridades. Eu expliquei esse negócio da prioridade. Gente, esse negócio da prioridade é uma regra de fé, é um dogma, meu, tá? Então, prioridades. Expliquei pra ela. Falei, ó, ela gostava de ameaçar com um término. Eu falei, ó, eu não reajo bem a ameaça. Eu sou ansioso. Então, quando alguém me ameaça, eu preciso agir primeiro para me resguardar, para mitigar, para não ser atingido, enfim. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, e também, quando você me ameaça de que tá tudo bem, aí por uma coisinha você ameaça terminar. Tá, você tá mostrando que o nosso amor não tem prioridade nenhuma pra você. Que ele tá na corda bamba, não é prioridade. Então não faz isso que vai ter uma hora que eu vou aceitar. Teve um dia que ela fez, ela me ameaçou, eu falei, tá bom. Então, Girls and Boys from the Future. Prioridades. Tá bom? É isso. Amem bastante, amem. Ilimitado. Não existe. Não existe overdose de amor. Se o amor é verdadeiro, não existe sofrimento. Renato Russo disse isso, tá? Não existe exagero nas coisas que são realmente boas. E sim, existem coisas realmente boas e coisas realmente ruins. É nisso que eu escolho focar. Se eu não estou junto com quem está junto de mim, logo eu estarei sozinho. 30/5/2025. Goodbye, girls and boys from the future. Este foi Bruno Viana. Prioridades, meus caros. God bless you all.